Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente, até surpreendente, sobre a história e o futuro do cristianismo. A fonte é o Livro de Urântia. É uma visão que, olha, pode desafiar bastante daquilo que se acredita sobre como uma das maiores religiões do mundo surgiu. Ok, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo. A fonte nos apresenta um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Como é que uma mensagem que foi basicamente rejeitada no seu lugar de origem acabou se tornando a força dominante de um império inteiro? A resposta, segundo essa fonte, é bem mais complexa do que parece. E aqui está a ideia principal do texto. A vitória do cristianismo primitivo não aconteceu só por causa da sua mensagem, não. Foi, na verdade, resultado de uma série de concessões, de adaptações estratégicas que o tornaram, digamos, mais palatável para um mundo que era muito diferente da Galileia. Agora, o que é fascinante aqui é a distinção fundamental que a fonte faz. De um lado, a gente tem a religião de Jesus, que era focada na experiência pessoal, na paternidade de Deus, na irmandade entre as pessoas. Do outro lado, a religião sobre Jesus, que foi estruturada por Pedro e principalmente por Paulo. O foco aqui muda para a ressurreição, para a organização da igreja, para a criação de uma nova ordem social. Foi essa segunda versão que acabou se espalhando pelo mundo. Então, como é que essa nova fé se espalhou tão rápido? A fonte aponta para uma combinação poderosa de fatores. O Império Romano estava, de certa forma, espiritualmente cansado, procurando por algo novo. O cristianismo chegou oferecendo um ideal de vida muito poderoso. E o que foi crucial, foi brilhantemente organizado e, como vamos ver, foi profundamente helenizado, ou seja, absorveu o pensamento grego e mostrou uma capacidade incrível de se adaptar. E essa adaptação aconteceu através de concessões bem importantes. O texto destaca duas. Primeiro, com o mitraísmo, que era um culto super popular entre os soldados romanos. Muitos convertidos vieram de lá. E segundo, com o paganismo de forma geral. A igreja acabou adotando toda aquela pompa, aquele ritual que atraiu o imperador Constantino e as massas. Foi, de certa forma, uma troca inteligente para garantir a sobrevivência e a expansão. Agora vamos para a próxima fase, para ver como essa aliança improvável se formou. A fonte argumenta que o cristianismo jamais teria se tornado o que é hoje sem a estrutura dada por duas culturas muito distintas e poderosas, a grega e a romana. E isso aqui ilustra essa síntese de uma forma brilhante. Os gregos veneravam a beleza, a verdade, através da filosofia, mas não levavam a religião tão a sério, o que os deixou abertos para novas ideias. Já os judeus, por outro lado, veneravam a santidade e desenvolveram um conceito muito poderoso de um Deus único. O cristianismo de Paulo, então, fez o quê? Fundiu essas duas tradições, a abertura intelectual grega com a profundidade teológica judaica. E olha, se a mente grega forneceu, digamos, o software intelectual, o Império Romano forneceu o hardware. Pensa bem, unidade política, uma tolerância geral com novas religiões, desde que não desafiassem o Estado, claro, as estradas, a comunicação. Tudo isso facilitou a disseminação das ideias de uma forma nunca vista. Roma foi o veículo perfeito para essa fé recém-helenizada. Essa linha do tempo resume bem essa longa jornada. Depois daquele crescimento inicial, a fonte descreve a Idade das Trevas como um período de hibernação espiritual, sabe? A fé se tornou algo institucional, de segunda mão. Depois do Renascimento, que trouxe uma baita fragmentação, a gente chega na Era Moderna, onde a fé enfrenta um tipo de desafio completamente novo. E aqui estão eles, os dois grandes adversários filosóficos da fé na nossa era, segundo o texto de Urântia. Não são impérios ou religiões rivais, mas sim sistemas de pensamento, o materialismo e o secularismo. O materialismo, de acordo com a fonte, é essa visão de que tudo é só matéria e energia, um grande mecanismo sem propósito. Nessa visão, a mente, a consciência, os valores espirituais, nada disso é real de verdade. São só acidentes. O ser humano se torna, no fim das contas, uma máquina biológica. E a fonte ataca essa ideia de frente com este argumento. O ponto aqui é o seguinte: se somos apenas máquinas, de onde vêm os nossos anseios mais profundos? Essa busca pela verdade, esse desejo por justiça, a capacidade de amar, a bondade, são qualidades que, segundo o texto, vão muito além da simples matéria. E é aqui que a fonte apresenta um paradoxo filosófico para a gente pensar. O próprio ato de um cientista materialista chegar à teoria de um universo puramente material já é um ato não material. É um ato da mente, da consciência.
A capacidade de pensar sobre o mecanismo prova que a mente é mais do que só o mecanismo. Outro desafio é o secularismo. A fonte o descreve como uma reação, e uma reação necessária, contra o domínio totalitário da igreja institucional. Ele libertou a humanidade da escravidão eclesiástica, o que foi um avanço enorme. O problema, argumenta o texto, é que ao rejeitar o controle da igreja, o secularismo acabou criando um vácuo, que foi preenchido por outra força totalitária, o Estado. Então, depois de toda essa jornada de concessões, de hibernação, de desafios modernos, para onde vamos agora? Essa parte final sintetiza a visão da fonte sobre qual seria o caminho a seguir para a fé no mundo de hoje. Para a fonte, a solução está em voltar àquela distinção que a gente viu lá no começo. A diferença entre a religião sobre Jesus, que é institucional, baseada em dogmas, uma fé herdada de segunda mão, e a religião de Jesus, que é uma experiência pessoal, uma descoberta de primeira mão, uma verdadeira transformação espiritual. O ponto crucial é este: a fonte está clamando por uma fé que seja autêntica, que seja vivida. Não basta só aceitar o que foi passado de geração em geração. A verdadeira religião, para que o mundo moderno sobreviva espiritualmente, precisa ser uma experiência pessoal e direta, uma descoberta de primeira mão. E isso nos leva à pergunta final. Se o futuro não está nas instituições do passado e nem nas filosofias materialistas do presente, onde é que ele está? O texto nos deixa com uma visão muito poderosa sobre isso. E a resposta, segundo esta fonte, não é um novo sistema, não é uma nova organização. É a transformação individual. O futuro da fé está na possibilidade de pessoas comuns viverem de uma forma que revele a mensagem original de Jesus para o mundo. É uma visão, assim, muito inspiradora, que coloca a responsabilidade não numa instituição, mas na experiência vivida de cada um.